Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Configuration Manager 2007. E o título deste tutorial é Implementação de Sistema Operacional. Legal? Então a gente consegue agora fazer a associação de um computador. Eu clico na opção Computer Association com o botão direito e acesso Import Computer Information. Deixo a primeira opção selecionada. Aliás, eu vou selecionar a segunda opção. Por quê? Eu quero importar dados apenas de um computador. A primeira opção eu poderia estar utilizando caso eu tivesse um arquivo com dados, com MAC address, né, de N computadores, tudo bem? Porém, como a gente vai fazer um teste com um único computador, a segunda opção é a mais indicada. Aqui eu vou definir um nome para o computador. Que vai ser o hostname do computador, né? Digito o MAC address do meu computador que não tem sistema operacional. Como eu consegui esse MAC address? Eu consegui ligando o meu computador que está sem sistema operacional. Deixo ele para fazer o boot via rede. Tá? Por enquanto, claro, ele não vai encontrar nada. Ele vai mostrar, né, durante a tentativa de boot pela rede, o endereço de MAC address dele. Então você anota aquele endereço para trazer aqui e digitar nessa parte do wizard, tá? E aí sim a gente consegue fazer a associação desse computador. Esse processo ele fica um pouco mais automatizado com a versão R2 do SCCM, tá? Aqui, como a gente está trabalhando com SP1, a gente teria, né, um trabalho um pouco maior caso a gente estivesse fazendo esse processo, digamos, para 100 computadores. Então a gente teria que necessariamente ter o MAC address dos 100 computadores, colocaria num arquivo e importaria esse arquivo, né, no início desse assistente, como a gente viu, tá bom? Ou também a gente, antes do SCCM R2, a gente consegue com o SCCM SP1 fazer essa integração, né, para deixar isso um pouco mais automático, integrando com o MDT 2008. Porém, isso aqui é mais para curiosidade por enquanto, a gente não vai estar tratando disso por aqui, tá legal? Então, definiu o nome para o computador, digitou o MAC address do computador sem o sistema operacional, e é só clicar em Next para continuar. Hora de definir a collection desse computador. A gente define a collection que a gente criou para sistema operacional, clica em Next e Next para concluir aqui o assistente. Se você dá uma verificada, agora a gente consegue ver esse computador que a gente acabou de associar na collection que a gente tinha criado para OSD. Tá legal? Essa é a nossa task sequence. O que a gente vai fazer agora? A gente acessa a opção task sequence, clica com o botão direito em cima da task sequence que a gente criou e a gente vai selecionar a opção Advertise. O que é isso? Esse é um dos últimos passos do processo. O que a gente fez? A gente configurou o ambiente, a gente importou a imagem de boot, imagem de sistema operacional, a gente criou a task sequence, né, que é a sequência de tarefas que será executada, né, a gente associou um computador. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai anunciar essa task sequence, né, a gente vai fazer o advertise dela. É como se a gente estivesse a partir de agora distribuindo essa task sequence para a collection que contém aí o computador que a gente acabou de associar. Por fim, né, a gente vai ver aí mais pra frente esse computador fazendo o boot pela rede. Vamos continuando aqui com o nosso processo. Advertise. Esse é o nome do nosso advertise. É importante a gente definir a collection. A gente define a collection de OSD.
Aqui é importante também, pessoal, a gente tomar cuidado com a collection que a gente seleciona, tá? Se você seleciona por engano a collection All Systems, você vai estar enviando esse advertise de implementação de sistema operacional para todos os computadores da sua rede. Então é muito importante a gente prestar atenção nessa parte do processo, tá legal? Importante também, a gente marca a opção para que essa task sequence esteja disponível para os computadores que estão fazendo o boot através de uma mídia de boot ou PXE, né, pela rede. Avançando, clique em Next. É a hora da gente criar aqui a nossa agenda. Quando vai ser distribuída essa task sequence? Como eu preciso, né, disso daqui o quanto antes para mostrar para vocês no laboratório, o que eu vou fazer? Clico no ícone amarelo, marco a opção para distribuição imediata, deixo selecionada a opção As Soon as Possible, tá, para estar fazendo o advertise dessa task sequence o quanto antes. Clico em Next para avançar. Não preciso fazer nenhuma alteração aqui. Só vou continuando com as minhas opções padrão até concluir o meu assistente, tá? E agora sim, eu já fiz o advertisement da minha task sequence. Consigo ter acesso a esse advertisement. Eu acesso aqui o nó da minha opção de Operating System Deployment, a homepage dele, e vou fazer uma atualização da homepage para a gente visualizar o status dessa advertisement que a gente acabou de fazer. Tá? Isso é importante para a gente acompanhar, para saber o que está acontecendo, para saber a quantas andam as nossas distribuições, tá legal? Então, botão direito, Run Homepage Summarization, refresh novamente, e aqui está o nosso advertisement.